dia, meu povo. Bom dia, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos à nossa aula de hoje. Quer dizer, a atividade avaliativa de hoje, né? Que vai ser na nossa aula. Hoje é dia 13 de outubro de 2021. E hoje a gente está começando, encerrando o período, encerrando o terceiro período. Hoje é o dia da nossa atividade avaliativa. Eu estou vendo vocês aí e na semana passada eu até comuniquei no grupo que a gente ia fazer essa atividade avaliativa. Eu quero explicar bem direitinho o que é que eu avalio aí, bem rápido até, porque Natália está com as folhas, não tá para eles? Tá com as folhas, Natália? Tá com as folhas para eles? Estou. Essa daqui É isso mesmo. De redação. É aquela que tem o plano, tem uma redação e atrás tem uma tabela. É isso? Oi? É esse, né, Natália? O que tem uma redação. Eu vou te mandar as questões de quem passou agora. Se você puder mostrar aí para mim na câmera, só para eu confirmar, eu já tinha deixado o impresso. Isso, perfeito, perfeito, perfeito. Pois eu vou explicar para vocês rapidamente, olha só. O que é que eu vou avaliar? O que é que eu vou avaliar de vocês antes de Natália entregar? Antes de Natália entregar. O que é que eu vou avaliar de vocês nessa atividade, né? Primeiro que todas as atividades que vocês fizeram até hoje, a entrega em dias, tudo isso vai contar muito mais do que essa atividade de hoje. Eu não vou contar essa prova de hoje vale 10. Não, porque eu sei que é uma atividade que eu já passei várias vezes, então a gente já está familiarizado com ela. Essa atividade de hoje, ela vale o restante dos pontos, ela vale 5 pontos. Então, você vai respondendo na medida que você for lendo e colocando as ideias. Natália vai entregar agora para vocês, se vocês terão até o final da aula para fazer. Se vocês tiverem dúvida, eu estou aqui para responder, certo? Dúvidas de questões organizacionais. Mas é isso, é o restante dos pontos que vai contar para eu poder dar a nota, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, Natália, liga o microfone e é só chamar. Não vou mais tomar o tempo de vocês, não, porque vocês vão precisar de tempo para fazer essa avaliação. Tá bom? Pronto, tô vendo que a Natália já está entregando. É individual, então nem adianta perguntar ao colega, até porque está sendo gravado e eu estou vendo quem é que está perguntando. Vamos ser honestos, vamos fazer sozinhos. As atividades em grupo já foram, né? Nós fizemos ao longo desse período todinho. Então vamos agora na honestidade. E muito sucesso na prova de vocês. Vai dar certo. Aí, Natália, pode deixar o microfone ligado, viu? Até para eu ver se. Eles estão perguntando se o pessoal de casa vão fazer a mesma atividade. Como é, pode dizer. Eles estão perguntando se o pessoal de casa vai fazer a mesma avaliação. Se o pessoal. De casa vai fazer a mesma avaliação. Vai. O pessoal de casa. Eu não tive. Ninguém entrou ainda, Natália. Nem sei como é que ninguém. Geralmente eu mando no PV aqui para quem entrar. Eu
ofereço outro tipo de avaliação para quem está em casa, mas ninguém entrou ainda para me procurar. Então, a gente vai se falando no PV, Natália, para não atrapalhar, para eu não atrapalhar o povo com minha voz. E qualquer dúvida me chame. Vou silenciar aqui. Não, também. E Natália? Eu vou fazer só com o não? Tá tudo bom assim? Não, mas eu não tenho isso. Ela só um pouco da minha vontade. É porque eu, filho, eu sou. Vamos jogar? Não. É, lá isso mesmo falando. Ô, Zé, deixa eu te Tu vai virando a câmera, Natália. Em caso dos seus peixes. É, vou botar pra tu ver, viu, Zé? E tu vai botando aqui que eu tô aqui. Eu tô de olho aí. Não. Atividade do Zé. Atividade não, avaliação. Tá chegando toda. Bom dia para quem tá chegando. Oi. Tem uma avaliação do Zé. Bom dia para quem chegou agora. Boa avaliação. Essa avaliação vale 5 pontos. Vai somar com tudo que você fez até hoje. Bom dia, gente. Bom dia. Três? Não, eu tô contando pra merenda que eles estão pedindo aqui. Quantos tem? Outra tem 25. 26. Débora, estão pedindo para tu explicar a prova. Na hora. Primeiro, eu estou mandando aí para vocês uma redação e atrás tem uma tabela. Essa redação da frente é igual, só muda a redação, né? Mas é igual às atividades que a gente fez até hoje. Vocês vão ter que achar os erros. São 20, mas eu pedi para vocês botarem 10. Então, rapidinho vocês acham, porque só são 10. Os outros, os mais difíceis, pode até deixar de colocar. A tabela atrás, vocês vão colocar as ideias que a gente também já organizou no plano de texto. Então, por exemplo, repertório, você coloca lá o repertório. Problema, aí você coloca lá o problema. Do jeito que está na redação, não precisa criar nada não, só é copiar e colar. Copiou, colou, entendeu? Aí no final, o que deu mais dúvida, né, nas outras provas foi isso. O pessoal perguntando o que era o detalhamento no final. Detalhamento é aquela ideia de fechamento. A redação pode ter ou pode não ter.
Então, se tiver, você coloca. Se não tiver, você diz não tem. Simples assim. O que você vê que não tem, você coloca não tem. Então, é parecido com tudo que a gente fez até hoje. Então, se você fez todas as atividades, você vai estar bem. Acompanhou todas as revisões, nem que seja depois, você vai estar bem nessa prova. Vale 5 pontos. Eu vou somar com o que vocês já fizeram antes. E é isso. Vocês têm alguma dúvida específica? Diz aí, vai. Vai, Natália. Oxe, não, tem que ir aí. Não, mas eu estou escutando, pode dizer. Não quer me perguntar, tá com O que é o quê? Ela não tá ouvindo. Chega, velho. Não, é. Olha, meu Deus. Me pergunta bem direitinho aí que eu respondo. Vá. É a segunda que eu não sei de nada. É tranquilo a segunda. Você vai ler a redação. Depois que você ler, você vai começar a entender. É só colocar, copiar, colar as ideias. Do jeito que está lá no texto, você vai passar para a tabela de trás, para onde você acha que está cada ideia, entendeu? O problema. Aí você vai dizer, cadê o problema da redação? Aí eu vou colocar lá. Ou correta. Você fez a palavra errada ou correta? Já. Não, é porque já tô brincando. Ele perde. Você entender. Mas, ó, eu coloquei, como vale 5 pontos, tem umas questões, tem uma questão especial que, se você fizer metade dela, preste atenção, eu vou considerar como extra, que é a da tabela. Ou seja, se você colocou os problemas, o repertório, se você não conseguiu fechar 100%, até porque tem gente que não dá tempo de terminar, né? Eu vou considerar mesmo assim pelo fato de valer 5 pontos, né? Então você vai fazer o que você sabe e acha que é. E aqui a gente vai corrigir e discutir depois. O importante é você. Eu vou contar o aprendizado que você vai ter com essa atividade. Da gente fazer agora e corrigir depois. Isso vale muito mais para mim.
Vai, cara. A coisa. Não, vou falar não. Você fala, eu digo a você fala. Ele lá, ah, aí, ó. Você tem uma intimidade com câmera, não tem, não. Ali, aí. Ah, é do mesmo, vai. Não, essa daqui, ó, vai. Ei, tem alguma dúvida? Diga aí, vai. Vai lá. Ai, na base. Diga, vai. Na questão 2, tu quer que eu explique, né? Esse segundo Explico, explico. quadradinho. Vamos lá, ó. Eu vou dizer para todo mundo, preste bem atenção. Nessa questão 2, vocês já tinham feito isso nas outras atividades, né? Mas é assim. Eu coloquei repertório. Aí você vai ler a redação e vai procurar na introdução qual foi o repertório histórico, cultural, enfim, que foi colocado na introdução. Aí você só escreve lá igual, igual. Tá no texto, você escreve lá atrás. Débora, Travou? Pronto. Eu digo de novo. Legal dá pra saber, né? Mas tipo Tá, assim, peraí. Ó, encasamento de repertório, eu não sei não. não, mas eu vou dizer de novo, presta atenção. Ó, você tá lá, você tá vendo a redação. Então, onde tem repertório, você vai procurar o que é que tem na sua redação, no começo dela, de repertório cultural, histórico, e vai colocar do jeito que está na redação, você vai colocar na tabela lá atrás. Do mesmo jeito. Aí tem lá, problema. Tu vai pegar o problema do jeito que está na introdução e vai colocar na tabela lá atrás. Eita, o problema é esse. Aí tu vai e coloca. Resume o problema lá atrás. O problema é esse, esse, esse. Lá no desenvolvimento, tu vai colocar detalhamento do problema. Por exemplo, digamos que o pessoal está falando da falta de alimentos. Aí, na parte da redação em que eles detalham a falta de alimentos, aí você coloca lá nos detalhamentos do segundo parágrafo. E da mesma forma, a proposta de intervenção. Quem é o agente? Quem é que está agindo nessa problemática? É o governo, é o Estado? Eu coloquei até aí as opções, né? Qual é a ação que ele está fazendo? Então, você vai só preencher do jeito que está na redação. Do jeito que você achar que é. Não tenha medo, não. Faça. É mais importante para vocês tentarem do que acertarem. Acredite. Viu? Tá bom? Deu certo? A explicação? Não entendeu, não? Me faça uma pergunta bem específica. Quais são os aí? Diga aí. Você me Eu não entendi. Eu achei 3. Tem certo aí, dá certo. Oh, meu Deus. Mas tente. Tente fazer. Lê a redação, vá tentando. Eu acho que é assim. Então vá. Sua tentativa vale mais do que o seu acerto. Pode ter certeza. Vai. Viu? Tá fazendo. Tente. Dê seu melhor aí.
Cuida, socorro. Vai pegar essa folhinha. Não dá determinado, não. Se é para entregar a folhinha, Você vai entregar a folhinha, Débora. no final é. Mas não tem como terminar, Não, não. já tem certo. Tem nada não, se der tempo eu recolho e corrijo pelo menos um lado. Tu vai procurar os erros, pô. Socorro, que eu não espirrasse a massa. Olha, mas ninguém tem um pirracinho, mas pirraço. Tu acha que eu vou pedir esse todo dia? Vou colocar a máscara lá. Não, minha irmã, esse negócio de ficar mirando no ensino, não. É o que eu tava dizendo.
Ei, Natália, pergunta ela, por favor, como é que faz o tetaramento? O tetaramento é o único. É o último, viu? Para você ver se a redação. Olha, então tá vendo. Você tem que ver lá no final da redação se tem uma ideia de fechamento ou não. Se não tiver, você diz não tem. E se tiver, você coloca a frase final que fecha a ideia.
E Natália, tem a folha aí? Outra já? Só para me escrever. Acho que vai chegar mais. E a pessoa é individual, sem consulta. Renata. Ela vai tocar.
Eu vou no banheiro. Ela falou alguma coisa também. Sim, a máscara. Eu volto a repetir, galera. O esforço de vocês, a tentativa, ela vale muito mais do que os acertos. Vamos entender isso. Ponto final. Entendeu? Quero que vocês sejam honestos. Eu quero ver como é que a turma está. Isso é uma avaliação, não é para saber quem é melhor ou pior. É uma avaliação para saber como é que está o desempenho. Eu garanto que isso não vai prejudicar ninguém. Mas não deixa ninguém quieto, né, Laila? A outra lá do lado. Eu sou bobinha. Perguntando a resposta pra mim, é eu? Não, agora eu não quero. Joguinho aí é companhia. Entregue o que tiver feito, não se preocupe. Débora, eu não fiz nada, viu? Só que eu fiquei um suco. Porque tava conversando. Eita! Se tiver pronto, manda aí.
Pronto, entrega o que tiver. Sim. E é isso, gente. Vou ver o empenho de vocês a partir disso aí. Não se preocupe, não. E eu vejo vocês na semana que vem. Viu? Vem lá pro primeiro A. Tchau, meu povo. Vai dar tudo certo, é sério. Essa semana podem olhar as notas e qualquer coisa manda uma mensagem para mim no PV, viu? Obrigada, Natália. Tô indo lá pro primeiro A. Vou lá, gente. Fui. Coloca minha prova no meio para ela ver a decepção. Bem no final. Tu entregou, né? Eu entreguei a prova para a Justo, não tem ninguém na aula, vai ter que gravar, né? Isso aqui é uma massa aqui, tá? Vai ser massa. Ei, Felipe. Oi. Não tem ninguém na live, não. Vira aqui pra mim.
Pessoal, bom dia. Olha o atrasozinho que eu pedi a chave da moto. Bom dia a vocês. Tudo bom com vocês? Bom dia. Ah, bom dia, lá vai. Alda. Ana Beatriz. Aí. Evelyn. Bia Camarara. Cadê Bianca, hein? Bruno Henrique. Caio. Ega. Deu certo, achou? Eduardo. Guilherme. João Marcos. Jefferson. Luana Pio. Joyce Rodrigues. Laisa. Vinícius. Maria Eduarda Ribeiro. O que é Ribeiro? Eu sou Maria. Você é Eduardo, né? Socorro. Emília. Jamile. Joyce Pereira. Maria Joyce Pereira. Luísa Pessoa. Como é teu nome? Falei, acho que não. Emília vai ter presença, viu? Maria Luísa. Socorro. Micael. Faltou, né? O caminho. Pedro. Rafael Jefferson. Eu acho que eu segui esse caminho. Rosa Maria. Está desatualizada essa lista aqui. Não tem não. Cadê Kali, né? O nome? Ela faltou hoje? Está desatualizada a lista. O nome está. Como é o nome? Só letra esse nome. Só letra K. Pronto. Tá, Lita, tá aqui, tá aqui, tá, Lita. Só tava faltando de Cali. Vitor Emanuel. Deve estar vendo joia. Aí tá certo, meu irmão. Rafael Stephanie. É uma namorada. Não, o legal é que O legal tá comprando cana. o legal. E o chato tá no jogo quem suporta o menino dele? Só o eixo, né? O barro dele. Pronto. Chama Jéssica. Tá falando, né? Bora lá, pessoal. Ó. Gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Falei ali, a gente parou na aula passada, nós explicamos vozes verbais. Vozes. Acho que vai finalizando. Você vai começando a conversar e o tempo passou. Vamos revisar, né? Voltar nas vozes. A corrupção é grande aqui. Queria poder ligar o microfone. Oi? Vou só revisar aqui o negócio, viu? Gente, ó. Pessoal, vamos
deixar para vocês começarem depois, porque assim, ó, é muito ruim dar aula com esse negócio aqui, ó. Você fica sufocado, você não escuta bem. Eu não escuto, não. Não é um problema dela, não, viu? É porque eu não escuto vocês falando. Bora, Jéssica, bora, Liza. E além disso, é sufocante falar com esse negócio. Aí vamos tentar colaborar para o pessoal de casa, que não está em casa. Né? Aí assim mesmo. Depois eu dou um tempo para vocês conversarem, falarem as coisas que vocês vão falar no final de semana, né? É só uma aula. É, passam lá. Vamos lá, Carlos. Ó, gente. Nós finalizamos na aula passada. Bora, pessoal. Bora, pessoal. Depois vocês conversam o negócio de vocês aí. Não, Jamile, mas se não tirar. Ó, Vai, você tem que informar agora. a questão das vozes verbais, pessoal, é como o sujeito vai se comportar na frase. Se ele vai assumir a função de agente ou de paciente. Aí nós temos 3 vozes principais. A voz ativa. Voz ativa é quando o sujeito ele é agente e para aplicação. Paulo cortou o cabelo. Observe que Paulo aqui é o sujeito, vai ser agente que vai provocar a ação e o cabelo vai sofrer a ação. Então vai ser o paciente. Sujeito agente, paciente. Voz ativa, o sujeito é agente, pratica a ação. Voz passiva, o sujeito vai ser paciente. O sujeito vai ser paciente e vai sofrer a ação. Voz passiva. Ó, o cabelo foi cortado por Paulo. O cabelo aqui vai ser o sujeito, a sofrendo ação. Então ele vai ser agente ainda ou paciente? Paciente. Observe que o verbo aqui, ó, são 2 verbos juntos. O nome disso é locução verbal. 2 verbos juntos. Tem um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar aqui é o verbo ser. E o verbo principal está na forma nominal do particípio. Então, quando tiver o verbo ser e o particípio, nós vamos ter a voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Verbo ser, particípio. Por Pedro aqui, ele vai ser, se aqui é o paciente, o Paulo aqui vai ser o quê? O agente. O agente de qual voz? O agente da passiva. Então, a voz passiva vamos se dar de 2 formas. Analítica e a sintética. Analítica é essa que a gente comumente usa. Verbo ser, particípio e, algumas das vezes, o agente da passiva. Observe que vocês usam isso direto na redação. Às vezes vocês transformam a frase, a sociedade, não, as mídias mudou a mentalidade da sociedade. As mídias mudou. As mídias mudaram, né? A mentalidade da sociedade. Às vezes transforma, né? A mentalidade da sociedade foi mudada pelas mídias. Ou seja, eu reescrevo as frases, mudando só a posição dos termos e invertendo o papel do sujeito, colocando como paciente, ou às vezes como agente. Voz passiva analítica. E a voz passiva sintética? Voz passiva sintética. Tem a partículazinha junto do verbo, a partícula se. Assim, ó. Corta-se, cabelo. Ó. Sempre quando tiver a partícula se junto ao verbo, pode ser antes ou depois, nós temos que analisar para ver se essa partícula se vai assumir a função de índice de indeterminação do sujeito ou partícula apassivadora. Quando é que o se vai ser índice de determinação do sujeito? Quando tiver uma preposição após o se. Tipo assim, ó. Posso apagar esse início aqui? Posso? Tipo assim, ó. Precisa-se de funcionários novos. Observe que após o se aqui, tem o quê? O de.
O de assume o papel de quê? Preposição. Então, após ter uma preposição, o se nunca vai ser partícula passivadora. Vai ser sempre índice de indeterminação do sujeito. Por que índice de indeterminação do sujeito? Porque a gente não consegue identificar o sujeito da frase de forma clara e de forma explícita. Quando eu falo, precisa-se de funcionários novos. Se depender do contexto, eu posso identificar quem é que precisa. Mas se eu falo assim de forma ampla, geral, eu não consigo identificar com certeza, com precisão, quem é o sujeito. Então aqui o sujeito é indeterminado. Essa partícula se tem a função de tornar o sujeito indeterminado. Agora se eu falo assim, ó, corta-se cabelo. Uma dica para saber se esse se é partícula passivadora e, portanto, voz passiva sintética, é converter essa voz na analítica. Como assim? Colocando o verbo ser e o particípio. E o verbo ser aqui, ele vai ter que obedecer e respeitar o tempo desse verbo. Se corta para o presente, o verbo ser tem que ficar no presente. Então, como ficaria? Cabelo é cortado. Bom, se eu converto na voz passiva analítica, e aqui tem o verbo ser e o particípio, esse se assume a função de partícula passivadora, e o sujeito aqui vai ser essa palavrinha aqui, ó. Por isso que com essa palavrinha está no plural, esse verbo tem que estar no plural. E é só o que a gente vê é erro. Só o que a gente vê são erros. Por exemplo, vendem-se, o povo bota assim, ó, vende-se motos. Vende-se motos. Vende-se casas, vamos supor, vende-se casas. É o erro mais comum que a gente vê. Ó, vende-se casas. É o erro mais comum. Por que está errado? O sujeito não tem que concordar com o verbo. Eu não substituo o sujeito por uma daquelas pessoas do discurso para saber se o verbo vai para o plural ou não. No caso aqui, quando tem uma frase dessa natureza aqui, eu não sei, mais ou menos, identificar o sujeito. Por quê? Porque aqui está na voz passiva. Por que está na voz passiva? Por que o se aqui funciona como partícula passivadora? Partícula passiva. Quem quiser vestibular da UFA, viu, gente? A UFA gosta de comprar isso aqui, ó. A UES também. No Enem não cai gramática, viu? Vocês vão precisar de gramática para a redação, para ter uma noção na hora de escrever, de saber colocar uma vírgula. Analisar esses conceitos. Mas, que vai cobrar gramática mesmo, vai vestibular da UCA e da UES, viu? E os particulares também. Então, quem for das particulares aí, para você zerar a linguagem em português, tem gramática, viu? Aí, observem, ó. Se eu transformo na voz passiva analítica, que é aquela que tem o verbo ser e o particípio, como é que ficaria? Casas são vendidas. Não dá para transformar? Se eu coloco o verbo ser e o particípio, o ser é partícula passivadora e aqui é voz passiva sintética. Viu? Aí por que aqui teria que por que aqui gramaticalmente estaria incorreto? Porque o sujeito é quem? Casas. Eu substituo por qual pronome? Elas. Então o verbo tem que ficar como? No plural. Deveria ser vendidas. Casas. Quem empresa aí para vender? Vende-se, vende-se roupas. Tá certo, pessoal? Não. Tá errado. Porque roupas aqui é o sujeito, só que ele está convertido, está invertido. E aqui deveria ser vendem-se roupas. Se eu transformo na voz passiva analítica, é voz passiva sintética. Bem simples. E aí tem outra voz, viu? Tem essa aqui, ó. Reflexiva. Eu já até falei para vocês, não já é essa? Não. O que é reflexivo, gente? É quando o sujeito pratica e sofre a ação. Maria olhou-se no espelho. Ela olhou e viu a imagem. Então, reflexivo é quando o sujeito pratica e sofre a ação. Reflexivo. Sujeito pratica e sofre. Por exemplo, ela
se feriu. Ó, ela se feriu. Ela se feriu. Observe que aqui ao mesmo tempo que ela pratica, ela sofre. Ela se ama. Ela se ama. Então, sempre vai vir acompanhado por esses pronomezinhos reflexivos. Ó. O que é o pronome reflexivo? É o que está diretamente relacionado ao sujeito, a pessoa do discurso a qual ele se refere. Tá vendo, aluno? Ó, as árvores foram derrubadas pelos homens, ó. As árvores foram derrubadas pelos homens. Só eu notar aqui o verbo ser e o particípio, eu já sei automaticamente qual é a voz dessa frase. Qual é? Voz passiva o quê? Analítica. Analítica. Se tiver o verbo ser e o particípio, voz passiva analítica. Observe que aqui o sujeito, árvores, aqui é o sujeito. Está sofrendo ou está praticando a ação? Então aqui é sujeito que é paciente. Quem é que é o agente da passiva? Quem está provocando, causando? Aqui é o agente da passiva. E aqui é a estruturazinha clichê. Verbo ser, participa. Compram-se cãos. Compram-se cãos. Tá certo o verbo? Tá? Como é que eu sei se esse se ele funciona como partícula passivadora? Ou isso é... Bom dia, povo de casa, tudo bom? Tem ninguém não. Tem não? Ah. Professor, Oi, aluna. não é que Diz. não? Eu ouvi dizer cão mesmo, o diabo, sabe? Era cães mesmo. Tomar socorro da pressão, né? Tá mesmo, muito bem, socorro. Compram-se cães. Eles compram. Eles compram cães. Não. Cães são comprados. Ou seja, se eu converto na voz passiva analítica, que aqui é o verbo ser, e o particípio, o se assume a função de partícula passivadora e é voz passiva sintética. Cuidado para não confundir, porque a reflexiva também vem com si. Só que a reflexiva a gente percebe que o sentido é diferente. Ó. Ela se feriu, ela se ama, pratica e sofre. Ou seja, o se refere ao sujeito. Ó. Deu para entender? Naquela frase, preciso de funcionários. Participa de sexo ou não? Ali não, é sujeito indeterminado. Se ali assume a função de sujeito indeterminado. Viu? Se tiver preposição depois do se, o verbo fica sempre no singular, nunca pode ir para o plural. Eu não participo de nenhuma dessas outras. Não. Ali é sujeito indeterminado, é outra função que o se assume. Os vestibulares costumam colocar a função do se, cobrar, porque o se pode ser pronome, partícula passivadora, tá? Indeterminação do sujeito, eles dificultam, entendeu? Exato. Agora vamos fazer uma revisão, viu? É hora... Se liga aí, Maria Socorro, que é a hora da revisão. Tá ligada? Bom dia, Laia. Beleza? Não tá bem hoje, não. É que eu fiquei com cabeça daqui, eu fiquei quieta. Tá Muito bem, Laia. Vamos prestar atenção, Laia, para nós conseguir entrar no vestibular, né, não? Isso aí. Tamo junto. Só um socorro que não me atrapalhando. Acredito não, negócio desse não. Porque tu gosta dele, mas tu foi tão legal. Ei, Socorro, é porque tu gosta dele, como é que tá lá o pronome? É que tu gosta do quê? É que ela gosta de mim. Ah, isso, amigo. Socorro, Eu sabia disso aqui arrancado. Sozinha. Você não fala assim, né? Ó, faço isso aqui, eles vão
Não, aí depois eu vou ficar sempre nas papas. Porque ele é o Não, mas dá trabalho. Tá achando legal o seu cabelo. Mas tá Já me subi a placa dentro lá da casa do Leal. Sabe que eu falei dele lá? Lógico. Começou a engraçar agora. O Leal, sabe que não vou puxar, não fica mais. Ei, tô dizendo mais pouco aqui. Aí vai ficar todo quebrado. Mãe, tem aqui o branco da outra mão. Deixa assim, Fica Márcio. mistura, Léo. Tá melhor assim. Eu só não tenho o braço dele Você tem que ir. Se liga aí, Joyce, que ela tá revisão, viu, Joyce? Mas eu nem pedi. Pronto, galera, vamos só fazer a revisão, depois deixa vocês conversarem um pouquinho. Falar como foi o final de semana, que foi massa, que foi bom, vocês aproveitaram. Pois é. Ontem foi terça, né? Foi não achando que hoje era segunda. Ontem foi terça. Vamos lá. Gente, é o seguinte, ó. Eu tô já dizendo que eu tô igual o Jefferson também. Já disse que tem um problema no nariz, né? Com ela? Tem uma. Desviou, acho que eu tô igual, tô marcando aí, vou ficar assim agora. É sério mesmo, é tô brincando. Certo? Ó, gente. Na hora, Jorge. Deu certo? Ó, gente, o verbo, ó. Verbo. Vocês já perceberam? Eu vou mandar esse material para vocês, viu? Esse material eu fiz, peguei as informações principais, resumi e montei um arquivozinho. Aí eu vou mandar para vocês. Quem quiser imprimir, quem quiser anotar, depende aí da forma como vocês gostam de estudar, viu? Pronto, vocês já perceberam que o verbo, ele se flexiona. Eu até dei o exemplo, flexionar é mudar, né? Tentar ficar forte. Então, você flexiona, fica forte. Ou seja, o verbo vai mudar nesses pontos aí, ó. Pessoa, número, tempo, modo e voz. Por isso que a gente viu até agora esses nomezinhos aí, ó. E os verbos, eles podem indicar o quê, ó? Ação, né? Não é novidade para vocês. Eles podem indicar estado. Quando fala assim, ó, Bruno ficou doente. É o estado, não é uma ação. Bruno corre rápido. É uma ação. E fenômeno da natureza é quando ele choveu, relampejou, viu? Ó, ventou, relampejou, trovejou e aí vai. Eu falei isso para vocês. A estrutura. Gente, Oi. se um animal provocar uma ação tipo o passarinho derrubou a pedra, vai ser ação ou fenômeno da natureza? Não é nem, Guilherme, o sujeito. É o verbo em si. O próprio verbo. Derrubar é uma ação. Entendeu? Independentemente se o sujeito é um animal, é um ser humano. Entendeu? Ó, gente, o que é o radical? Ó? O verbo tem uma estruturazinha. Uma estrutura. E essa estruturazinha do verbo vai receber o nome de morfemas. Vocês viram isso lá no primeiro ano. O que são os morfemas? São as partezinhas da palavra que têm significado. Como assim? Por exemplo, ó. Cantavam. Eu vou perguntar para vocês quem é o radical aqui. Qual é a parte essencial dessa palavra? A parte mais importante dela? Pronto. Até o T é o radical. Ou seja, a parte principal, essencial, que a partir dela eu formo outras. O A vai ser aqui, ó. Vai ser o tema. O que é o tema?
é a partezinha do verbo que vai determinar as conjugações. Se o verbo pertence à primeira conjugação, à segunda ou à terceira conjugação. Viu? Primeira, segunda, terceira. Quando eu falo vá, cantava, aqui é uma desinência. Essa desinência aqui, vocês acham que ela marca o tempo e o modo, ou o número e a pessoa? Eu acho que o número e pessoa eu lembro. No caso aqui, marca o modo e o tempo, não é assim? Cantava. Quer dizer que o verbo é uma ação, e tal que é no passado. Esse passado aqui, ele vai se manifestar de que forma? É perfeito, imperfeito ou mais que perfeito? Imperfeito, que dá a entender que ele se repetiu, né? E quando eu falo M aqui, ó, é uma desinência também. Ou seja, desinência é mais um morfema, é mais uma partezinha que constrói o verbo. Só que aqui, a intenção é marcar o número e a pessoa. No caso, o M marca o quê? O plural, não é assim? Então, desinência é número pessoal, desinência é corpo temporal. É a estrutura do verbo, viu? As partezinhas menores que compõem o verbo. Se vocês vão estudar uma célula, vocês vão desmembrar a célula, não tem núcleo, membrana, aquelas coisas lá? O átomo também, quando vai desmembrar, o átomo não sei se tem não, mas a célula tem. Do mesmo jeito é o verbo. Ele vai se decompor. Cada partinha dessa vai ter uma função, vai ser importante. Aí os verbos eu falei para vocês que eles podem ser regulares. Acho que está botando aqui. Pode ver? Lembra? Você está escutando? A TV. Agora, quando é chave, você está dando uma lá do verbo. Verdade? É bom que você não dorme. Fica sem vazio, né? Atento. Também arrumar mesmo. Regulares. Tem uma coisa que dói. Regulares são o quê? Os verbos que aprendem no mesmo o quê? Ó. Mesmo que não provoca alteração no radical. Vocês sabem, né? Os regulares, irregulares, são aqueles que têm o quê? Alterações nos radicais. Até explicando esse nome desinência, que é para vocês saberem o que é, viu? Então uma única letra não pode ser radical. Nesse caso aí, o F se repete. É, exatamente. É porque assim, Guilherme, o radical, se você pensar, é a parte mais importante da palavra. Uma letrazinha só, ela não tem como trazer essa importância toda. Agora, se for até o canto, a gente percebe que isso forma uma palavra. Posso formar canto, substantivo, canto. Cantada, cantorias. Então, eu posso formar, além de verbos, substantivos também. Por isso que o radical é a parte mais importante. Ela tem que ser maior um pouquinho, só uma letra não. Viu? O que são os irregulares? É quando o verbo muda a estrutura dele, né? Não drasticamente. Não drasticamente. O que são os verbos defectivos? Defectivo, lembrem-se de defeituosos. Em todas as pessoas do discurso. Aí nós temos o quê? Nós temos os verbos, ó, impessoais. O que são os verbos impessoais? São esses que não se referem a pessoas do discurso. Por exemplo, o verbo haver, no sentido de existir. Se eu falo assim, havia poucos ingressos à venda, eu tenho como saber quem é o sujeito aí? Não tem, é impessoal. Se eu falo assim, ó, o verbo fazer, ser, estar, indicando tempo. Ó, faz em verbos rigorosos no sul. Eu tenho como saber quem é o sujeito aí? Tem um predicado, que é o verbo e os seus complementos. Ah, o sujeito não tem. Não tem quem está praticando a ação ou sofrendo a ação aí. Então, são os verbos impessoais, aqueles que não podem ser conjugados em todas as pessoas do discurso. Os verbos que indicam o fenômeno da natureza também se encaixam nisso. Eu amanheci, dá certo ainda, dá? Eu amanheci doente. Eu amanheci doente, só que é no sentido figurado, né? Não é no sentido de chover, relampejar, trovejar, fenômeno da natureza. Eu falei para vocês também que os verbos que indicam vozes de animais, lembram disso? Latir. Não dá para conjugar. Eu lato. Late, cachorro, cara, escolhe a música lá, o negócio. Vamos fazer o TikTok aqui, Hector. Chega aqui para frente para nós dançar. TikTok. Como é o late, sei o que, late.
Lá do coração. Pronto, lá do coração. Vocês entenderam essa música? Mas quem precisa entender se a gente gosta, não? O que faz sucesso é isso. Você lançou uma música, caiu no gosto das pessoas e o carinha faturou com isso, viu? Ela tem que ser inteligente, vamos usar essas coisas, essas estratégias aí. Mas você numa festa lá, bebendo, curtindo, você está preocupado em escutar Belchior? Não. Sem um sucesso, gente. Do ladrão, seu Você lá, vamos lá, não. Tchau. Bora, Jorge, dança, Mas a Gabriel fala. Não tem conta, o povo gosta disso mesmo, minha gente. Por isso faz sucesso. Gosta, Joyce? Belchior é muito massa. Mas não é, gente, tu concorda comigo? Pois é. A letra da música de Belchior é muito massa, para você ouvir num ambiente mais assim, né? Mas numa festa. E aí o moleque, caixa desse tamanho, só fica assim, ó. A mulher vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Não. Eu tô mentindo, gente. Você tá sendo a mesma coisa que eu. Porque o povo gosta, gente, por isso que faz sucesso. João Gomes aí. Como é? E o povo tá estourado, o cara tá faturando, o cara tá ganhando dinheiro mesmo. E eu aqui dando aula. Ó. O show dele é não para. Quanto é o show dele? Não sei o que acho que é 30. Olha aí, ó. Mas a gente não ganhando. E eu passo o ano todo pra escutar aqui. E começou agora. Meu povo, cantem. Faça o TikTok, dança. E é isso que faz sucesso. Eu vou estar ganhando dinheiro dançando também. Como é, né? Mas o Negão cantor, o estilo dele é parecido. É porque o Negão talvez não tenha tido a oportunidade, né? Que o João Gomes teve, né? Do nada ele joga no videogame. Não, eu não fico imaginando. O que ele escuta? Nenhuma. Não vejo. E agora não foi Bora, Pedro, deixa já que você vai. Eu queria que eu ficasse na fila esperando algodão doce pra ela. Bora, meu povo, se a gente for parar um pedacinho aqui, vai começar e pronto. Aí já perde o foco. Deixa eu só tratar isso aqui desses verbos. Ó, gente. Pronto, tem um exemplo do verbo falir, né? Eu falo, não dá para conjugar. Então, os verbos defectivos são aqueles verbos deficientes que não dá para conjugar em todas as pessoas do discurso. Exemplo, falir, colorir, e aí vai. Eu fui à falência. Aí pode conjugar na primeira pessoa. Sozinho, eu. Vai colorir, eu. Fale, eu falo. Não tem, entendeu? O que... Não, pode ser. Eu falo, esse já é outro verbo. Estou falando de falir e colorir. Tem não pode. Colorido. Mas é o João Gomes aí. Vamos dançar, vai fazer sucesso, vamos cantar e fazer nossa letra dos MC aí, meu irmão. Vamos fazer rap, gente. Rap. Rap dá certo. Alex Hungria ainda vai ficar famoso, não é, viu? Quem? Alex Hungria. Quantos vídeos tem lá de Alex? É sério? Ei, viu? Rosa sabe fazer aí, a Rosa é mala, ela faz para vender as coisas dela, né, Rosa? Tá certo. Ó, gente, vamos lá. Abundância, ó.
Se você não incorporar, se você não acompanhar esse ritmo da internet, você fica para trás. Tem que acompanhar. Abundantes, pessoal. Ó, abundantes é coisa grande, extensa. Apresenta 2 particípios. Aí tem os particípios ó, regulares. Aqueles que terminam em adorido com os irregulares. Ó. Aí tem os exemplos aí. Ó. Tipo elegido, eleito, envolvido, envolve, imprimido, impresso. Aí eu dei até as frases. Um é quando tem o verbo tinha, verbo ter e ser, e o outro verbo ser ou estar. Né? Por exemplo, o deputado foi morto. Foi morto? Não. Foi matado. Foi matado. Né? O deputado foi matado pelo, sei lá, pelo presidente. O deputado está morto. O verbo que vai acompanhar vai fazer toda a diferença. Subir para baixo. Paula. Paula. Ó, Paula tinha imprimido as provas. Esse participo aqui, termina em idolar, é o quê? Regular ou irregular? Regular. Observe aqui, ó. O regular vai ter como verbo auxiliar o verbo ser ou o verbo... Ei, vamos escutar, senão eu confundo tudo aqui, ó. Eu vou misturar. Aqui, ó, a situação. O verbo regular, participo regular. Quem são os verbos que acompanham? Auxiliar, verbo ter ou verbo quê? Haver. As provas, ó. As provas foram. Ó. Ah, você já ouviu, né? Como é? Aí, já sabe. As provas foram impressas, ó. Observe que a forma curtinha, que é irregular, vem o verbo quê? O verbo ser. Então você acha que não notaram essas coisas aí? E o que são os anômalos, ó? São os que mudam radical drasticamente. Aí eu falei só do verbo ser e do verbo ir. As provas. Ô, meu filho. As provas quando a gente precisa estar correto. Dessa forma vai estar correto. As provas foram impressas. A forma correta. Diga aí, meu filho, o que você deseja. Oi? Tá passando um sonho. Restando. Tá passando um sonho. Deixa eu só terminar essa aqui. Não adianta mais, não. Vamos para. Hoje tá Vamos comer, é melhor. É porque eles E o só nesse ela aparece com a só. Não escutou errado. Não vai ser. Ele tá entendendo. Oi, meu filho. Olha, cara.